noite, família Brasa Church. Que alegria ter você aqui, que alegria saber que você decidiu passar a sua noite, ou tarde, né? Ainda é tarde, mas estamos quase na noite. Sua tarde, noite de domingo conosco aqui na Brasa Church Online. Meu nome é Gabi Rezes e é um prazer, em nome da igreja, receber você aqui no nosso foyer online, no nosso corredor antes de começar o culto. E esse aqui é o momento onde a gente conversa, é o momento onde a gente troca ideia, a gente fala sobre o que está acontecendo na nossa casa. E é uma conversa, então eu não vou falar sozinha. Eu quero que você que já está aqui nos ouvindo online, aí que entrou agora na nossa live, começou a se conectar com a gente, que você mande agora no nosso chat de onde você está assistindo, qual o seu nome, qual a sua idade, de onde você está nos assistindo e o que fez você chegar até aqui na nossa live da Brasa Church. Se alguém te mandou esse link, se alguém compartilhou, se você já faz parte da nossa igreja, está em uma outra cidade, tá talvez de férias em algum lugar, manda agora aqui pra gente saber de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber, sempre tem alguém de fora do país, alguém de fora do estado, isso é incrível, né? Nossa igreja tem alcançado muitos lugares e a palavra de Deus chegando em muitos e muitos lugares. A gente é muito feliz com essas informações, então manda aqui de onde você está nos assistindo e como você chegou até essa live. Se essa é a sua primeira vez assistindo aqui com a gente, coloca também minha primeira vez assistindo aqui, porque alguém com certeza vai te dar um oi, vai falar aí contigo no chat, porque esse aqui é o nosso espaço pra gente conversar. Que bom que você tá aqui! Seja muito bem-vindo à nossa live, a nosso culto online. Não é uma live, é um culto online, é onde você vai se conectar com Jesus aqui também. Então já se prepara aí, não é só para assistir, para você participar mesmo, assim como manda mensagem no chat. Você também pode adorar durante o louvor, ficar de pé, cantar junto, durante a palavra, anotar, né, saber tudo o que está acontecendo. E falando em palavra, hoje nós estamos começando uma nova série aqui na Brasa Church. É uma série onde nós vamos falar sobre a nossa casa, né? Se chama Por Amor à Casa. E nós falamos sobre todas as coisas que envolvem a nossa casa. Temos alguns desafios como igreja. Então, se você faz parte dessa igreja, você precisa acompanhar essa série. Vão ser aí 2 semanas, na verdade, que nós vamos estar com essa série acontecendo. Então, vai ser incrível. Se conecta com a gente, porque vai ser muito especial. E, além disso, por conta dessa série, nós iniciamos essa série porque na semana que vem, que é o final dela, nós temos a comemoração do aniversário de 12 anos da Brasa Church. Você pode comemorar comigo isso aí, Brasa Church Online? Coloca aí no chat um emoji, alguma coisa comemorando 12 anos de Brasa Church. É incrível esse marco e nós vamos comemorar com um culto comemorativo, né? Um culto especial de aniversário que vai acontecer na próxima semana, dia 23. E aí vai ser incrível, você precisa fazer parte. Se você puder, se você mora na região, se organize para estar aqui. Vamos ter 5 cultos aqui no teatro acontecendo com esse culto comemorativo. E seria muito especial se você pudesse, né, estar aqui com a gente. Se você não consegue, é de algum outro estado, né, enfim, não consegue estar aqui, já se organize para assistir, né, e participar online desse nosso culto especial de aniversário que vai acontecer na próxima semana, tá? Dia 23, o nosso culto online vai ser aqui às 18 horas, vai ser especial de aniversário, mas também o nosso culto presencial, se você puder vir, vai ter algumas coisas acontecendo por aqui pelo teatro, vai ser um culto bem especial mesmo. Nós sempre gostamos de comemorar e celebrar o nosso aniversário de uma forma diferente e é sempre uma grande festa, então se você vem presencial, é diferente, você vai ter um efeito diferente, mas a gente tenta levar tudo aí pra sua casa também, se você não vai conseguir, de alguma forma vai chegar até você aí no online essa experiência, tá bem? Então vai ser incrível, também vamos ter um batismo acontecendo no dia 22, também de aniversário. As vagas, infelizmente, já esgotaram. Nós temos uma limitação lá do local onde nós fazemos os nossos batismos. Mas teremos mais batismos. Provavelmente não vai ser o último do ano, tá? Eu acho que vai ter mais um ainda antes de terminar o ano. Não prometo nada, mas é para termos mais um até o final do ano. E vai ser muito legal. Se você ainda não tomou essa decisão, é uma decisão extremamente importante para você tomar no seu processo de conhecer Jesus, que é a decisão do batismo. Então, se você ainda não tomou essa decisão, se organize para tomar e ainda teremos mais uma oportunidade nesse ano.
Tá sendo incrível, a gente tá aqui iniciando essa nova série, domingo especial aqui na nossa casa. E eu quero saber de onde você tá nos assistindo, como você chegou aqui. Se você ainda não mandou no chat, manda aqui de onde você nos assiste, como você chegou nessa live, para que a gente possa se conectar. E também tem outra informação muito importante de uma coisa que vai acontecer. As pessoas esperam ansiosamente por este momento e eu tenho a data oficial do início da temporada de Natal da Brasa Church. Sim, você que estava esperando por esse momento, nós teremos a temporada de Natal iniciando no dia 30 de novembro, ou seja, ainda esse mês. Olha só, os próximos domingos são todos comemorativos. Semana que vem, aniversário da igreja. Na outra semana, início da temporada de Natal. E o início da temporada de Natal aqui na Brasa Church, se você ainda não viveu essa experiência, é um momento incrível, onde a gente tem a abertura da temporada de Natal. A gente abre as cortinas e apresenta para a igreja, para a cidade, a decoração de Natal da Brasa Church desse ano. E a gente está preparando assim, ó, coisas incríveis. Posso garantir que vai ser lindo para que toda a sua família se conecte com Jesus também nessa temporada. A gente gosta muito de celebrar o Natal aqui na Brasa Church. Então se organiza, tá? Os próximos 2 domingos vão ser incríveis na Brasa Church, mas não deixa de ser incrível também o domingo de hoje, o dia de hoje. Então se prepara porque vem aí um culto incrível, a presença do Senhor vai invadir a sua casa. Então já fique pronto, já esteja em oração, porque já vai começar o nosso culto e eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Deus abençoe e bom culto! Boa tarde, Brasa Church! Boa noite já! Sejam bem-vindos! Às 18 horas, quantos tem motivos para louvar Jesus nessa tarde? Nós queremos proclamar umas boas verdades aqui sobre Ele, na nossa vida, na nossa cidade, amém? Vamos junto? Não reconheço aquele que
experimentar. A vergonha tirou, meu pecado apagou. Você foi lavado, você foi lavado. Aleluia, aleluia. O sangue foi sangue, foi tudo pelo sangue. Aleluia, aleluia. O sangue foi sangue, foi tudo pelo sangue.
amor em forma de sangue. Tudo mudou depois daquele dia na cruz. Tudo mudou, tudo mudou. Nada ficou igual, nem pedra sobre pedra. Esse sangue vertido ainda nos alcança hoje, ainda nos liberta hoje, ainda é vencedor hoje. O sangue de Jesus, toda honra, toda glória ao nosso Rei. Estás assentado,
veio à terra para cumprir uma missão. Ele nos levou a um lugar com Pai de reconciliação. Carregou a nossa cruz, o preço do pecado Ele pagou. Derramou sua vida em nós, com graça e compaixão nos alcançou. Não há amor maior que esse, deu a própria vida em meu favor. Não há amor maior que esse, deixou sua glória e o meu lugar tomou. O teu amor, Jesus. O amor desceu, veio à terra pra cumprir uma missão. Ele nos levou a um lugar com Pai de reconciliação. Carregou a nossa cruz, o preço do pecado Ele pagou.
obedecer é o meu prazer. Estou amarrado ao teu amor. Minha alegria é completa, porque pertenço a ti. Estou amarrado ao teu amor. Meu alimento é tua vontade, te obedecer é o meu prazer. Estou amarrado ao teu amor. O teu amor. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até
Deus amado. E a gente vai continuar esse espírito de adoração. Todos nós estamos aqui, nós vamos orar nesse momento. Você que está aqui, você que está na nossa igreja online, a gente quer convidar você a entrar com a gente nessa oração. Eu tenho nas minhas mãos aqui muitos agradecimentos de casais que tiveram seu casamento restaurado, famílias que foram restauradas, pessoas com transtornos emocionais que tiveram um toque de Jesus e foram curadas, amém? Mas eu também tenho aqui nas minhas mãos pedidos de outros casais que estão enfrentando lutas, pessoas também enfrentando a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico. E eu quero convidar você a orar nesse momento. Você está em casa, coloque o seu pedido ou seu agradecimento também aqui no chat. Nós queremos orar com você, você faz parte disso. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a fechar os teus olhos onde você está. E nesse mesmo espírito que nós estávamos em adoração, nós vamos orar agora. Levante a sua voz, vamos família Brasa Church, nós vamos orar. Levante a sua voz em gratidão, levante a sua voz com fé, porque Ele está na casa, amém? Pai, nós te agradecemos por esse privilégio que a gente tem primeiro de te chamar de Pai. Obrigado por nos amar, obrigado por nos salvar, obrigado por ter dado o teu Filho por nós. Nós te amamos. Pai, muito obrigado pelas famílias restauradas, pelos casamentos, pela libertação de vícios, por tudo que o Senhor tem feito. Mas nós queremos agora, Senhor, te entregar nas tuas mãos toda a família, todos os casamentos que estão enfrentando crises. Nós oramos, Pai, nós oramos por saúde emocional, nós oramos pela vida sentimental dos nossos irmãos, nós oramos pelas famílias, nós declaramos cancelado no nome de Jesus todo divórcio, todo espírito de morte. Nós quebramos agora, alcance agora que ele está nessa live, ouvindo este culto, Senhor, assistindo, talvez está pensando até em desistir da vida. Toque esse irmão, sopra o Espírito Santo sobre a nossa casa. Declaramos, Pai, que nós somos teus, declaramos o nosso amor e confiança em Ti. Por isso nós oramos, certos de que o Senhor fará. Oramos no nome de Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós chamamos Jesus. Você pode aplaudir o nome dele. Amém, 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 amém. Uau, que noite especial, que noite, uma boa noite para você, família Brasa Church, uma boa noite para você que está em casa. Nós amamos conhecer muito de Jesus, adorá-lo e conhecer gente nova. E eu sei que tem gente aqui vindo pela primeira vez. Por favor, dê aí, levante a sua mão, por favor, a gente quer te conhecer. Levante a sua mão onde você está, olha quanta gente. Dê um abraço quem está do seu lado, se alguém levantou a mão, por favor. Se você está nessa live pela primeira vez, coloque aqui no chat. Nós também queremos entrar em contato contigo. E vamos fazer um barulho aqui, já vai, dá um abraço para quem está do seu lado aí. Diga, olha que bom que você está aqui nesse momento, você esperou e escolheu estar aqui nesse culto, amém? Glória a Deus. Depois você pode já se assentar, porque esse culto tá lindo e a gente está muito feliz. Você que está em casa, compartilha essa live com teus amigos, porque a gente acredita que um culto pode mudar uma vida. Vamos receber então, para esse tempo de generosidade da nossa casa, ele, o nosso querido pastor equatoriano, Franz Figueroa. Uma salva de palmas. Boa noite, família. Quantos aqui conseguiram perceber a presença de Deus? Levanta a mão e diz eu. Amém. Nós acabamos de voltar, os pastores fomos para uma viagem para São Paulo, conhecer algumas igrejas num congresso. Mas eu vou dizer para vocês, por mais lindas e abençoadas que sejam aquelas igrejas, não tem nada como voltar para a sua casa. Esta é minha casa, essa é nossa casa. A Brasa Church é um lugar para chamar de casa. Queridos, e pensando em casa, tem 2 versículos que eu queria ler com vocês. No Salmo 122:1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não existe nada melhor do que ir para a casa onde Deus está presente. Salmo 69:9 diz assim: pois o zelo da tua casa me consome. Aqui o salmista dizendo que a vontade de estar na casa do Senhor, de cuidar da casa do Senhor, é algo que consome o coração dele. O rei Davi era assim. O rei Davi amava a casa do Senhor. E quando a gente fala casa do Senhor,
Na teologia do Antigo Testamento, a casa não é somente o templo, é o lugar onde todas as coisas aconteciam, a presença de Deus estava ali. Mas também era o lugar onde era ensinado, praticado e garantida a generosidade na vida de todos aqueles que estavam passando dificuldades. E essa é a casa do Senhor, esse é o lugar onde nós ensinamos o princípio da generosidade. É o lugar onde nós praticamos o princípio da generosidade. E é um lugar onde as pessoas que estão passando necessidade têm garantia de que o Senhor vai suprir as suas necessidades. Por isso esse momento nós chamamos de generosidade. E é a oportunidade onde você tem para ter esse coração de Deus na vida do seu irmão. Não tem como a gente ser feliz se a gente sabe que do lado, sentado no lado, do nosso lado tem alguém passando necessidade. O coração de Deus é um coração generoso. Por isso eu queria que aí onde você está sentado, pegue esse envelope que está na sua cadeira, como sinal de que você literalmente entende que se Deus colocou o Espírito Santo em você, o seu coração clama pela generosidade com aqueles que menos têm. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e faça uma pergunta: Espírito Santo, como eu posso cooperar com aqueles que menos têm nessa casa? Pai, teu povo está aqui de olhos fechados, com o coração profundamente generoso, declarando que não existe felicidade em nós se tem alguém nessa casa passando por necessidades. Nós te pedimos, Senhor, pelos órfãos, te pedimos pelas viúvas, Senhor, pelas mães e pais que não têm como sustentar as suas famílias, Senhor, por aqueles que pediram emprego. Nós clamamos por eles e declaramos que assim como o rei Davi, o zelo por socorrer essas pessoas consome o nosso coração. Por isso, Pai, que cada dízimo, cada oferta, cada centavo colocado nesses envelopes, nesses cestinhos, Senhor, transferências e Pix, seja revertido para socorrer o necessitado. E você, se você concorda com essa oração, dê um grande e forte amém. Amém, queridos, que Deus realmente possa honrar o coração de vocês, porque muitas famílias contam com a sua generosidade. Você ajuda a construir a obra de Deus e a socorrer o necessitado. Um bom culto e prepare seu coração, porque o Espírito Santo vai falar com você hoje de uma forma sobrenatural. Um bom culto. Olá, família Brasa Church, sejam muito bem-vindos a esse lugar que temos o privilégio de chamar de casa, um lugar para pertencer. Temos alguns avisos importantes sobre o que vai estar acontecendo na igreja nos próximos dias, então fique atento. Na BC Kids, a gente acredita que o Evangelho pode e deve ser apresentado de forma criativa e acessível. A gente fala a língua das crianças de hoje, sempre com um único propósito: revelar quem Jesus é. Todo mês nasce uma nova série com temas que fazem sentido para essa geração. Também nos preocupamos com a inclusão e o acolhimento de todas as necessidades do seu filho. O check-in é feito antes dos cultos. Venha conhecer a BC Kids. Seu filho vai fazer novos amigos e se tornar amigo de Jesus. Se você quer levar um pouquinho da Brasa Church para sua casa, você precisa passar na BC Store. Aqui nós temos diversos livros, bíblias, camisetas e produtos personalizados, pensados com carinho para você. Também temos uma loja online, www.brasachurchstore.com.br, que você pode comprar durante a semana e receber em nossa casa. Passa aqui depois do culto, será um prazer te receber. Nós acreditamos que sempre existe um próximo passo na sua jornada com Jesus. Se você está chegando agora na Brasa Church e deseja se tornar parte da nossa casa, esse convite é para você. O Café de Boas-Vindas é o passo 1 da trilha de crescimento. Um ambiente leve, cheio de propósito, onde você vai conhecer mais sobre a nossa igreja e descobrir como dar os primeiros passos na sua jornada espiritual com a gente. Se tu tá na escola, tem entre 12 e 18 anos, o teu lugar é no Flama. Nossos encontros são às sextas-feiras, às 19h30. É aqui onde tu vai fazer amigos, vai contar a tua comunidade. E para ficar por dentro de tudo que acontece e participar conosco, segue nosso Instagram, que a gente te espera aqui toda sexta. E no próximo dia 23, nós vamos comemorar o aniversário da Brasa Church. São 12 anos que o Senhor tem nos abençoado e nós queremos comemorar isso com você. Mas não venha sozinho, traga um familiar, traga um parente, traga um amigo. Vamos juntos comemorar o que o Senhor tem feito na nossa casa. A pregação já vai começar, é para que todos tenham uma ótima experiência. Evite sair do seu lugar, porque um culto pode mudar a tua vida. Venha,
Dia 31 de janeiro, uma nação se unirá em oração e adoração ao Senhor. Veja, em todas as regiões do Brasil, milhares de pessoas clamando a Deus. Faz de novo por uma nova geração. Vá, despertando uma nação a cumprir o seu chamado profético. Pregue com sinais e maravilhas, manifestando o sobrenatural e estabelecendo a cultura do reino de Deus. Venha, veja, vá e pregue. Não é só um ajuntamento de pessoas, é um clamor por uma geração, voltando à essência do Evangelho em arrependimento. Em todo o território nacional, empoderados pelo Espírito Santo para o cumprimento da grande comissão. Das 5 regiões do Brasil para as nações, até os confins da terra. Eu creio que nós estamos diante da maior colheita dos últimos anos. Eu estive lá em 2020 no estádio Morumbi, lotado, eu estava ali, no meio daquele povo, e o único evento nesses 12 anos de igreja. Semana que vem nós temos aniversário, vai ser aqui, da Brasa Church, 12 anos da nossa casa. E o único evento que eu divulguei aqui até hoje foi o Descende, é a segunda vez que nós estamos divulgando. Nós estamos preparando aqui um grupo grande da igreja para irmos até Curitiba para representarmos o Sul. O Sul, que é esse lugar árido, esse lugar que até o último censo era o estado menos evangelizado do Brasil. Porto Alegre, que é ainda hoje a capital menos evangelizada do Brasil. Das 10 piores cidades evangelizadas no Brasil, com a menor penetração do evangelho, 9 estão no Rio Grande do Sul, especialmente na região da Serra Gaúcha. Mas Deus está mudando essa história e eu oro para que você queira entrar e participar dessa grande colheita. Bom, esse é um evento onde a igreja se reúne. Eu conheço todos esses irmãos que estão organizando. Há uma voluntariedade no coração deles, não é um negócio, de proclamar o evangelho, de despertar uma geração. Eu tenho certeza que vai ser bom se você estiver lá, tá bom? Então vai reservando aí. 39 de janeiro. A nossa igreja vive... era para ver se vocês estavam atentos. Nossa igreja vive um momento de extrema generosidade. Eu vou pedir aqui, onde está a equipe de produção? Olha só, nós temos agora 37 Bíblias para doação. Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do empresário, Bíblia da criança. Tem Bíblia com dedicatória. Olha essa Bíblia aqui, deixa para mim, essa aqui, ó. Deixa essa aqui comigo. Letra grande, essa aqui vai dar para um povo de mais idade. Pode levar, pode levar. Aqui, ó, tem Bíblia da criança, tem Bíblia em quadrinhos para pré-adolescentes. Vocês vão ter que selecionar aí, tá? 37 Bíblias, olha só o que acontece. Vocês fiquem aqui com as Bíblias na mão olhando. Irmãos do culto anterior resolveram pagar Bíblias para quem estivesse nesse culto e não tem Bíblia. Então, as primeiras 37 pessoas que não têm Bíblia e gostariam de ganhar uma Bíblia, fiquem de pé. E vocês vão ganhar uma Bíblia. 37 pessoas vão ganhar. Lá em cima tá chegando para vocês lá várias Bíblias. Fica de pé, não senta. Só senta depois de receber, tá? Se não receber, não senta. Se não receber, não senta. Vamos ver se vai entregar todo mundo. Vai lá. Entregaram para todo mundo? Faltou Bíblia? Quem não recebeu, continua de pé. Quem não recebeu, continua de pé. Deu Bíblia para todo mundo? Me ajuda aí, gente. Me respondam. Olha, ó. Olha ali, tem uma criança aqui que quer uma Bíblia e não ganhou. E agora? Tá bom. Quem não ganhou Bíblia? Deixa eu ver. Fica de pé. Quem não ganhou Bíblia? Só a criança. Lá atrás, ó. Olha lá, um monte de gente. Eu quero perguntar. E lá em cima também. Quem quer... E aqui na frente, 2 moças.
Quem quer doar uma Bíblia para essas pessoas? Fica de pé. Quem quer doar? Fica de pé. Quem quer doar? Fica de pé. Olha só quanta gente. Ok, muito bom. Então como que vai acontecer isso? Ao terminar esse culto, vocês que vão doar, passem na loja e comprem a Bíblia, deixa ele pago. E vocês que querem a Bíblia, vão lá, bate na mesa e falam, eu quero a minha Bíblia. O pastor prometeu me dar a minha Bíblia aí, tá bom? Podem sentar, ninguém vai sair daqui sem Bíblia. E se Deus tocou no seu coração, nós temos um outro culto. Irmãos, no próximo culto nós vamos receber pessoas que não têm Bíblia. Se Deus tocou no seu coração, compre Bíblias para doar, amém? Gente, eu preciso rapidamente falar sobre o nosso projeto Por Amor à Casa, que temos feito uma vez por ano. E hoje inauguramos a temporada de 2025, onde nós estamos levantando uma oferta financeira alçada para custear os planos da nossa igreja para o ano de 2026. Quem estava na igreja no ano passado, quando nós fizemos Por Amor à Casa? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só, bastante gente. Para quem não sabe, é mais ou menos o seguinte: toda a nossa estrutura hoje de aluguéis, de locação, de tudo que nós temos, de pagamento de salários do nosso staff, acontece através da sua generosidade consistente mês após mês. Através do entendimento, da cooperação que você deve ter na igreja, seja através dos seus dízimos, seja através das ofertas, nós conseguimos pagar salários de pessoas, conseguimos pagar aluguel, luz, etc. Agora, uma vez por ano, nós levantamos um recurso extra para que nós possamos alcançar projetos maiores e que a igreja possa avançar. O que você faz todo mês, mantém a igreja. Para avançar, nós precisamos levantar uma oferta maior. O que aconteceu no ano passado, e que havia um desafio, e nós levantamos em 3 semanas o valor de R$550 mil. Você pode dar uma salva de palmas. Imediatamente nós direcionamos todo o valor para pagamento do aluguel do teatro, 100% do valor. Qual foi o benefício disso? Só antecipar? Não. Com esse recurso agora entrando mês a mês no nosso caixa, nós podemos contratar pessoas para trabalhar na nossa igreja. Uma conta básica de construtores de igreja diz que uma igreja do nosso tamanho, e eu vou chutar aqui, aproximadamente 6 mil pessoas frequentando mensalmente as nossas reuniões, deveria ter no mínimo 120 funcionários. Nós temos hoje 10. Então, nós só conseguimos cumprir o chamado de Deus na nossa igreja porque nós temos muitos voluntários, então tem muita gente ajudando. Mas nós precisamos contratar mais 110 pessoas. Então precisaria de uma folha de pagamento mais pesada. Por isso, eu quero encorajar você a participar do Por Amor à Casa nesse ano. Por 4 semanas, eu vou passar vídeos da outra vez. Hoje eu só estou falando e anunciando. Nas próximas 3 semanas, ainda vai entrar na nossa temporada de Natal, eu vou passar um vídeo. E você vai, junto com a sua família, ter uma oportunidade de orar e perguntar: Senhor, como eu participo disso na nossa igreja? O nosso desafio é levantar, de novo, recursos para pagar o aluguel e levantar recursos para terminar o nosso centro de eventos, que tem sido uma casa de oração, local de reuniões, local de culto, já tem abençoado muita gente e ainda falta algum recurso para terminar. Nós não pedimos dinheiro o ano todo, só falamos sobre generosidade. Você tem sido generoso e hoje eu quero te convidar a perguntar para Deus como eu participo disso. Tá bom, mas Maurício, o que a igreja tem feito com os recursos que tem entrado? Então, eu vou mostrar para vocês alguns números da nossa igreja. Porque a igreja existe e está estabelecida onde estamos. Até agora, no ano de 2025, 2.420 pessoas levantaram a mão e disseram o seu primeiro sim para Jesus. Só esse ano. 2.420 pessoas. E o ano ainda não terminou. Destas, 1.190 desceram as águas do batismo. Semana que vem temos mais batismo e pelo menos mais 200 pessoas descerão as águas. 2.500 alunos nos nossos cursos abertos. Gente, tem curso acontecendo aqui sistematicamente a cada domingo de cursos de natureza extremamente importantes, não só para conhecimento bíblico, como para a sua vida cristã. 2.500 pessoas passaram por aqui e foram treinadas. Centenas de atendimentos pastorais. Hoje nós temos uma pequena equipe pastoral que, se por um acaso você precisa de algum auxílio e aconselhamento, você entra no nosso site, marca um agendamento e algum pastor vai atender você e vai conversar com você.
4.000 pessoas passaram pela trilha de crescimento da nossa igreja. Isso significa que 4.000 pessoas passaram pelo café de boas-vindas e disseram sim, eu quero fazer parte dessa família. E destas 4.000, 1.000 pessoas foram formadas no passo 4, ou seja, fizeram passo 1, passo 2, as 8 aulas do passo 3 e as 8 aulas do passo 4 se formaram. E o resultado de tudo isso, pessoas se convertendo, depois se batizando, depois entrando para a família, depois participando dos cursos, depois participando da trilha, depois participando de um BC Grupo, é que nós levantamos 100 novos líderes só esse ano aqui na nossa igreja. São 100 novos facilitadores de BC Grupos e eles estão divididos em 200 grupos hoje. O nosso total de BC Grupos é 200 BC Grupos e mais de 2.000 pessoas reunindo-se no meio de semana nas casas, lendo a Bíblia, orando a Deus, sendo cheios do Espírito e tendo comunhão. Essa é uma igreja saudável que cresce, onde as pessoas vão crescendo, tem uma trilha clara, vão sendo capacitadas e essa igreja aqui só existe por causa da sua generosidade. Então até aqui eu quero dizer muito, mas muito obrigado de verdade. E quero encorajar você a participar desse novo momento do Por Amor à Casa. Qual é o valor, Maurício, que eu devo participar? Tem algum cálculo? A verdade é que não importa o valor. Nós precisamos levantar um recurso altíssimo. É um valor talvez que você nunca tenha dado aqui. Mas o que mais importa é que não sou eu que vou dizer isso para você, é o Espírito Santo. Então se ele disser para você, não participa com nada, fique em paz e não participe com nada. Agora se ele te disser para você, doe o seu carro, ia ser legal se ele falasse isso. Aí você vai ficar em paz de estar obedecendo o Senhor. Seja lá o que for, o que importa, o valor não importa, o que importa é isso. E como pastor eu quero convidar você a que todos participem desse momento, independente do valor, que todos participem nessas 4 semanas do Por Amor à Casa. De alguma maneira, você ore e pergunte para Deus como deve participar. Por que eu estou falando todo mundo? Porque você vai incluir seus filhos, vai incluir toda a sua casa, vai sentar com eles, vai dizer, nós estamos construindo a igreja e você tem a oportunidade de levar alguma coisa. Gente, pode ser uma moeda, mas ele vai saber que ele está ajudando a construir a casa do Senhor. Amém? Vamos orar então. Eu vou convidar todos vocês a baixarem a cabeça, fecharem os olhos e perguntarem para o Senhor agora como eu participo disso. Repita essa oração. Senhor Jesus, por amor à casa, é um desafio da minha casa. Por isso fale ao meu coração como eu devo participar disso. Fecha os olhos que eu vou orar por você. Pai, prospera a tua igreja, prospera. Eu oro agora, Senhor, por uma onda de prosperidade fluindo agora, Senhor. Promoções, recursos que estavam travados, dinheiro que talvez estivesse perdido por aí, que comece a entrar agora nas mãos dos teus filhos para que eles possam ser um canal de bênção. Mas se nada disso acontecer, aquilo que tu já tens dado a eles, Senhor, multiplica, em nome de Jesus, multiplica, para que eles possam ser generosos, como tem sido ao longo dos anos com a tua casa, em nome de Jesus, amém. Eu quero terminar mostrando para você um vídeo, que é o tipo de impacto que uma igreja qualquer, a nossa é só mais uma igreja qualquer pode realizar na vida de uma pessoa. Fique aí com o testemunho. Oi, meu nome é Rafaela, eu tenho 12 anos, eu moro no Orfanatrof, eu faço parte do projeto Orfana Querida e foi assim que eu encontrei o Flama. Eu meio que fui criada pela igreja, meio que não, mas eu sempre segui o caminho da minha avó, que foi a igreja até um certo ponto. Eu já morei um pouco com a minha avó, daí eu voltei a morar com a minha mãe, e só que eu ficava o dia todo na minha avó, praticamente, entendeu? Eu ia pra escola, ia pro SAS, ia pra minha avó, ficava até de noite, dormia lá, essas coisas, etc. Era eu e minha avó, praticamente, porque minha tia trabalhava fora até de noite e a minha mãe também, então era praticamente eu e minha avó. Daí eu cuidava dela, ela cuidava de mim, desde que eu era pequena. Quando a minha avó morreu, eu não acreditava. Pra mim, ela não tinha morrido aí. Eu não queria mais, pra mim não tinha mais sentido a vida. Porque pra mim, se, tipo, ela morreu, eu também morri junto com ela, sabe?
Eu fui junto com ela, só sobrou a carne. Eu tentei me matar, eu tive pensamentos de suicídio. E pra mim, se ele fez isso comigo, ele não era Deus de verdade. Tanto que eu conversei com a Vicky e ela me fez entender que isso foi um pouco de orgulho meu, de eu falar isso, porque ele sempre me ajudou em todas as questões da minha vida, e daí uma coisa que aconteceu, eu vou botar a culpa nele. É uma coisa que já ia acontecer, até porque eu já tava numa coisa que não ia mais, ela não ia conseguir mais. E a partir disso, eu comecei a acreditar, comecei a ver que realmente ele é meu salvador. Até que eu me batei e até que eu comecei a frequentar tudo. Comecei a gostar de vir aqui, comecei a acreditar em quem é ele de verdade. Tipo, eu não fazia nada, eu não conversava com Deus antes disso, eu não falava com ele, eu não acreditava nele, eu não sabia quem era ele de verdade. Até que comecei a frequentar o projeto, Flama, a igreja, e eu comecei a entender um pouco mais de quem era ele. E ali eu comecei a ter um relacionamento com ele. Então ali eu entendi que ele é o meu único salvador e que não é assim. O projeto era só o futebol. Era só o futebol, era treino, só o futebol. E daí a igreja ajudou o projeto, né? A gente cresceu. Daí a gente começou a frequentar a igreja. Daí a igreja nos ofereceu a vir pro Flama. Daí a gente veio pro Flama. A igreja nos levou no batismo. A gente faz vários passeios por causa da igreja. No projeto, a gente tem todo final do mês, a gente tem uma festa de aniversário para os que fizeram naquele mês. E tudo é a igreja que proporciona, os voluntários que foram, porque antes era só a Camila. A igreja trouxe voluntários para projetos, voluntários que nos ajudam, que conversam com a gente toma café da manhã, que fazem os lanches e tudo mais. Então a igreja nos ajudou muito. Não só eu, como toda a orfana. A igreja, além de cooperar lá no projeto, nós cooperamos em muitos projetos. Não falamos aqui todo final de semana, mas nossa igreja tem sido muito efetiva. Quando eu conto as iniciativas que nós estamos envolvidos, a igreja tem sido muito efetiva no auxílio à nossa comunidade. E a igreja custeou uma van para trazer esses adolescentes para o Flama a cada sexta-feira, e isso tem transformado a vida deles. E essa van foi custeada pela sua generosidade. Então, muito obrigado. A sua generosidade transforma muitas vidas. Quando o Fran sobe aqui e fala para ajudar o necessitado, ele não está brincando, é verdade. Você tem ajudado. Amém? Quem trouxe a Bíblia física aí, levanta. Cadê o meu tecladista? Foi embora. Foi tomar refri. Chama ele, por favor. Estamos ao vivo. Quem trouxe Bíblia física... Então, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas 7, 36. Nós vamos ler todo esse texto junto até o 50. Tava bom? Obrigado. Agora, para começar, para ler o texto, precisa de um clima, né? O título da mensagem: Por um amor que vale a pena. Por um amor que vale a pena. Quem aqui já amou alguém e depois de um tempo disse, não valeu a pena? Quem é quem? Vamos ver. Quem aqui já amou uma coisa demais? Não, amei demais uma coisa, depois, não valeu a pena. Eu tinha um colega de trabalho que ele amava a empresa que a gente trabalhava, era um banco. Ele só falava nisso, o assunto dele era todo esse. Ele pintou o muro da casa dele nas cores do banco que a gente trabalhava. E o carro dele tinha a cor do banco, ele dizia que era em homenagem. Só falava disso o tempo inteiro, da empresa. E um dia, ele foi demitido. Aí ele chegou à conclusão, não valeu a pena. Eu quero falar de um tipo de amor que vale a pena dedicar. Você sabe de quem eu estou falando? Mas eu vou mostrar a história de uma mulher que é muito parecida com a nossa. Está aqui na Bíblia. A história dela foi tão significativa que entrou nos registros das boas novas do Evangelho de Lucas. E por anos... milhares de anos ela tem sido conhecida como uma pessoa que demonstrou um amor por alguém que vale a pena. Vamos ler comigo. Começa assim, Lucas capítulo 7, 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou um lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que Jesus estava ali, trouxe com ela um frasco de alabastro contendo um perfume caro.
Em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela secou com seu cabelo. E continuou a beijar os pés de Jesus e derramar perfume sobre eles. E quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta mesmo, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. E Jesus disse ao fariseu: Simão, eu tenho algo a te dizer. Diga-me, mestre, respondeu Simão. Então lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata uma e 50 a outra. Não tendo nenhum dos dois como pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Aí Jesus pergunta: qual deles o amou mais depois disso? Então Simão respondeu: suponho que aquele a quem perdoou a dívida maior. Você está certo, Simão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela lavou com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro e caríssimo. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. A pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados, sua fé te salvou, vá em paz. Oremos, baixe sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite, 4º culto do dia. Eu sei que tu tens vinho novo para ser derramado sobre nós. Eu oro que tu nos encontre, cada um aqui, no momento de vida que está, Senhor, desde novos na fé até aqueles mais maduros. Visita com teu Espírito nossos corações hoje. Nos constrange, transforma nossa mente, nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. É melhor com música, né? Os ânimos entre os fariseus, esse grupo de religiosos que mais tarde mataria Jesus ou levaria à cruz, os ânimos entre ele e Jesus estavam muito aflorados. O tipo de pregação de Jesus, quando ele anunciava o reino de Deus vindo e as boas novas, estava prejudicando o negócio deles e quebraria todo aquele sistema religioso da época. Então eles queriam acabar com Jesus. E eles convidam, Simão convida Jesus para um jantar. Não é um jantar amistoso, é um jantar, deixa eu trazer o meu inimigo mais para perto para conhecê-lo melhor. E Jesus surpreendentemente aceita. A aceitação de Jesus é um símbolo para dizer que ele não entra só na casa do pobre e do necessitado, mas ele entra também na casa do rico e do abastado. Jesus veio para todas as pessoas. Um jantar naquela época era algo muito significativo. Você não convidava qualquer pessoa para estar na sua casa. O valor que eles davam às refeições era muito maior e implicava em ter muito mais intimidade. Naquela ocasião, só homens estavam reunidos, porque na cultura oriental do 1º século, mulheres e crianças comiam somente depois. Esses homens estão com roupas bonitas, alta cúpula, alta sociedade daquele lugar, financeiro, poderio intelectual, poderio religioso estar reunido, com as suas roupas muito finas, aqueles turbantes até embaixo, como você já viu, esses homens com essas barbas compridas, alguma coisa na cabeça. Eles estão, como você já viu nos filmes orientais, sentados em uma mesa quase no chão, debruçados sobre o braço esquerdo, utilizando somente a mão direita, coisa que também era costume naquele lugar. E Jesus aceitou estar lá com eles, numa mesa, conversando com a alta cúpula daquele lugar. Tudo ia bem. Até que entra na história uma pessoa que não havia sido convidada. Lucas fala, no capítulo 7, versículo 37, que uma mulher da cidade, uma pecadora, soube que Jesus estava ali jantando e veio correndo, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. A maior parte das refeições era feita na rua e as pessoas de fora poderiam vir assistir àquela refeição, porque era uma espécie de rádio da cidade, ou jornal. Eles ficavam na volta, ou no muro, ou encostado em alguma parede, de longe, sem interferir naquela reunião, mas ouvindo o que eles estavam discutindo ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz que essa mulher aparece, penetra numa festa. Alguém aqui já entrou, em algum momento da sua vida, de penetra numa festa? Alguém já entrou? Deixa eu ver, levanta a mão aí, gente. Não vão participar. Já entrou.
É ruim, né? É ruim, é estranho. Na adolescência até vá, mas depois de adulto é estranho. Janine e eu fomos num casamento de amigos no religioso, depois fomos para a festa, era num clube, entramos no clube, é aqui, aquele movimento, sentamos nas primeiras mesas, e eu já pedi logo comida, salgadinho, bebida, e já estava mandando lenha, porque crente não bebe, mas come, e de repente entram os noivos com uma música, e eu olhei e falei, eu não conheço eles. E eles olharam para nós com uma cara de assim, quem são vocês? Entramos na festa errada. Que situação constrangedora. É ruim não ser desejado em algum lugar. Essa mulher era uma penetra. Mas mesmo que não fosse convidado para o jantar, as pessoas poderiam estar na volta. Lucas tem um gênero literário que tem um olhar especial para os excluídos. Você vai ler todo o Evangelho de Lucas e vai perceber que ele dá uma atenção a pessoas que ninguém mais está olhando. E ele chama ela de mulher da cidade, uma pecadora. De novo, é um símbolo para dizer que era uma prostituta. Então pense no cenário, aqueles homens todos arrumados, gente fina, inteligente, conversando, discutindo assuntos muito importantes, e de repente entra uma prostituta ali no meio daquele lugar, um lugar que aparentemente não é o lugar na qual ela deveria estar. Pense na roupa que talvez ela estivesse usando. Mas não se apressem em julgar essa mulher pelo rótulo. Muitos de nós são acostumados a olhar e definir as pessoas pelo rótulo. E é por isso que eu vou falar uma frase aqui que eu mesmo inventei, uma frase da minha família. Quando eu colocar ela no telão, você tira uma foto depois e quando eu postar, dê crédito a mim. E eu sei que essa frase vai revolucionar a sua mente. A frase é essa: quem vê cara, não vê coração. Vocês já ouviram isso alguma vez? Não, primeira vez, né? Quem vê cara, não vê coração. Na igreja nós somos muito bons em rotular e olhar a aparência das pessoas. É um grupo de gente na igreja que está caminhando junto, já tem uma maneira de falar, já tem uma maneira de se vestir, já tem uma maneira de agir. Então chega alguém diferente daquilo, inconscientemente, é muito fácil cair na armadilha de rotular. Não, essa pessoa aqui é um pouco diferente da gente. Cresci na igreja, vi isso muitas vezes. Mas em nome de Jesus, na nossa igreja, não existe isso. Amém? Eu creio e profetizo. E se acontecer, que essa pessoa arda no inferno. Estou brincando. Estou brincando. Que se arrependa. Há esperança. Então a gente estava nessa reunião. Louvor, choradeira, oração. Um profetizou para o outro, lendo um versículo. Está todo mundo naquele clima ali. E no meio daquele grupo tinha uma moça que eu conhecia e ela era rotulada. Ela é um tipo de pessoa, ela era um tipo de pessoa com uma linguagem mais áspera. Sabe, uma pessoa mais ríspida? Do tipo que você precisa saber se ela está num bom dia para falar com ela. Sabe aquelas pessoas que parece que estão sempre fervendo em fogo baixo e qualquer coisa ela vai explodir? Sabe aquelas pessoas que elas dão respostas grosseiras e elas gostam de fazer isso? Porque ela dá uma resposta grosseira e olha para você. Você nem falou nada. Quê? O que foi? Eu só sou sincera. Só falo a verdade. Você conhece alguém assim? Conhece? Não olha, gente. Não olha para o lado. Não olha para o lado. Se você é casado, pior, não olha. Era o caso dessa moça. Mas eu conhecia a história dela. E eu, de maneira muito sagaz, estratégia de pastoral. No latim, estratégia. No grego, estratégia. Eu pedi para ela contar a história dela. E ela começou a contar para todo mundo. E aí veio aquela avalanche de dor, de luta e sofrimento. Rejeição, violência física, emocional, abandono, uma sucessão de tragédias e traições, abuso emocional, abuso sexual. E quanto mais ela ia contando, aquela moça que eu nunca tinha visto chorar começou a derramar lágrimas. E as pessoas que estavam na volta dela, de repente uma menina pegou ela na mão enquanto ela contava a história, a outra do outro lado pegou na mão dela, quando eu vi tinha uma deitada no ombro dela e terminou todo mundo chorando e abraçando aquela moça e orando por ela. E aí eu esperei o grande final e perguntei, como um bom pastor, eu pergunto para todos vocês que ouviram essa história, alguém mudou a opinião sobre ela depois de ouvir o que ela passou? E todo mundo disse sim. Eu mudei. Porque quem vê cara não vê coração. Você só olha o rótulo. Mas graças a Deus que o homem vê o exterior. Mas Deus
vê o coração. Sorte a minha e sorte a sua que Deus vê o coração. Vira para a pessoa que está do teu lado, olha para ela e diz assim, você é muito sortudo. Deus não olhou para o seu exterior e viu o seu coração. Você que está na nossa live agora, escreva aí, graças a Deus que Ele viu o meu coração. Graças a Deus que Ele viu o meu coração. Aquela mulher estava ali, sob um rótulo, mas não se apresse em julgar. Numa cultura greco-romana, num dado momento, quando Roma invadia as cidades e não tinha mais dinheiro para pagar o salário dos soldados, ao invés do soldo, permitiu que eles invadissem cidades, matassem os homens e sequestrassem e escravizassem mulheres e crianças. A gente sabe disso porque o historiador Joséfo, o principal escritor secular do primeiro século, afirma categoricamente em uma defesa que a maior parte das mulheres do tempo de Jesus eram vítimas de tráfico humano. Aquela mulher ou foi escravizada, ou era filha de alguém que havia sido escravizada. Não só Joséfo fala isso, mas para você ter mais argumentos, eu vou colocar o nome de um monte de historiador importante, depois você joga no chat GPT para ver que o pastor estudou e está falando coisa importante. Além de Joséfo, Fílon de Alexandria, Sêneca, você já ouviu falar dele, Plínio já ouviu falar dele, Tácito, Artemidoro e mais recentemente, Catherine Hezer, uma especialista em escravidão judaica, afirmam que a maior parte daquelas mulheres que estavam em prostituição eram vítimas de tráfico humano. Quem vê cara não vê coração. Muitos de nós chegam até Jesus como aquela mulher debaixo dos seus rótulos. É impressionante o que você vai ouvir no gabinete pastoral sobre que as pessoas crescem ouvindo, às vezes do seu pai, da sua mãe, dos seus tios e de um professor. Você não vai ser ninguém, você é burro, você é atrapalhado, você é desastrado, você nunca... Eu escutei muitas vezes pais, ou melhor, histórias de filhos que ouviram dos seus pais dizendo: você nunca vai casar e vai dar certo. Você nunca vai ter um relacionamento sólido. E o que mais acontece ao longo da história é que, ouvindo esses rótulos, num dado momento da fase adulta, nós assumimos o rótulo. E quando a gente assume na fase adulta, por causa do rótulo, começamos a tomar uma série de decisões ruins na nossa vida e agora entramos num ciclo vicioso que é sentir culpa por estar em um lugar que nós mesmos nos colocamos. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Muitos de nós chegam assim até Jesus. Essa mulher está ali, penetra, não é convidada, rotulada, não é benquista naquela reunião. E eu quero destacar duas coisas a respeito da atitude dela e o motivo que levou ela a tomar essa atitude e, com sorte, possa inspirar os nossos corações hoje. A primeira delas que eu quero destacar no texto é essa: o verdadeiro amor surge do coração que sabe que não tem como pagar a dívida. O verdadeiro amor surge do coração que sabe que não tem como pagar a dívida. Versículo 38 diz assim: em seguida ela ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele. E ela os secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Em algum momento daquele jantar, aquela mulher que estava lá no muro, rotulada e excluída por vários motivos. Excluída socialmente, excluída financeiramente, excluída provavelmente intelectualmente, excluída moralmente, e também excluída por causa do gênero. Era um lugar majoritariamente masculino. Ela não deveria estar ali, muito menos aparecer, deveria passar desapercebida. Mas alguma coisa impulsionou o coração dessa mulher. Ela rompeu a barreira, se atirou aos pés de Jesus, porque alguma coisa no seu coração dizia que Jesus era o amor que valia a pena. E a Bíblia diz que ela começa a chorar lágrimas nos pés de Jesus. Imagina o tanto que ela chorou, a ponto de poder lavar os pés de Jesus. Ela faz uma segunda coisa, que é ultrajante para aquela plateia. Ela tira o seu véu do cabelo e seca os pés de Jesus com esse véu. Por que isso é importante salientar? Porque mulheres casadas ou mulheres acima de 12 anos naquela cultura não poderiam mostrar o seu cabelo. Você já viu em alguma cena de filme? Precisaria estar coberta.
O fato de mostrar o cabelo era um sinal de sensualidade e ela corria um claro risco de ser apedrejada. Então, ao chorar aos pés de Jesus, com muitas lágrimas, ela diz: você é tudo o que eu quero. Ao tirar o seu véu e arriscar a sua vida, ela diz: minha vida não vale nada, mas ela não para por aí. Ela pega esse vaso ou frasco de alabastro e derrama esse perfume caro sobre os pés de Jesus. Historiadores afirmam que essas mulheres carregavam nesse vaso 12 meses de salário. Eles tinham duas funções importantes. A primeira era um perfume muito caro e muito forte que elas usavam eventualmente para suavizar o odor ruim dos seus clientes. Mas a segunda e mais importante coisa é que era o seu salvo-conduto, era a sua poupança, era a sua garantia que se caso alguma coisa acontecesse, ela tinha 12 meses de salário. E ela gasta tudo no dia que ela disse sim para Jesus. Vamos entender a profundidade disso. Quem está aqui hoje, que tem 12 meses de salário guardado na conta? Não levanta a mão, só pensa. 12 meses de salário guardado. Aquela tua continha lá na XP, criptomoeda. Tá bom, menos. Quem tem 6 meses? Pensa aí. Eu tenho. Faz uma conta aí. 6 meses de salário. 3 meses. Tem alguém aqui que tem 10 anos de salário guardado? Eu queria saber quem é você. Por amor à casa. Algum de vocês, quando entregou a vida para Jesus, pegou 12 meses de salário e disse tudo que é meu é teu e entregou para ele? Não. Provavelmente não. Essa é uma atitude extremamente extravagante. De alguém que não tem nada a perder. De alguém que está dizendo, não importa minha reputação, não importa minha vida, e tudo o que eu tenho não tem valor para mim mesmo. Por isso, eu entrego diante de ti. Diante da iminência de ser apedrejada, Simão olha para Jesus e a Bíblia diz que ele pensa, ele nem falou. Ele pensa, se esse cara fosse mesmo um rabino, ele saberia que essa mulher que está tocando nele é uma pecadora, que ela não vale o investimento. Veja que nós temos 2 personagens distintos na mesma história. De um lado, Simão, de outro lado, a mulher entregando tudo e Simão resistente no seu coração, mesmo tendo convidado Jesus para entrar na sua casa. E eu quero declarar essa frase para que ela entre no seu coração. Não adianta convidar Jesus para a sua casa se você não der total liberdade para ele. Não adianta convidar Jesus para a sua casa se você não der total liberdade para ele. Convidou Jesus, mas restringiu Jesus. Convidou Jesus, mas impôs limites a Jesus. Senhor, entra aqui na minha casa, mas naquele quarto tu não mexe. Senhor, pode entrar aqui na minha casa, mas naquela gaveta é assunto meu. Senhor, entra na minha vida, mas no meu casamento eu já sei como lidar com essas situações. Por favor, não coloque a sua mão. Senhor, entra aqui na minha vida e na minha carreira e no meu futuro, mando eu. Cuida das outras coisas. Senhor, com quem eu vou casar e quem eu vou escolher, ou como eu vou lidar com o meu corpo, eu preciso de te avisar. Entra na minha casa, mas meu corpo... Já conhece, né? Não adianta convidar Jesus e não dar liberdade para ele agir na sua vida. Simão convidou e não deu liberdade. Jesus entendeu o pensamento de Simão e disse: Simão, deixa eu te propor uma parábola aqui, escuta essa história. Um credor emprestou dinheiro para 2 tipos de pessoas. Uma pessoa, 500 moedas de prata. Outra pessoa, 50 moedas de prata. Ou seja, para um emprestou 10 vezes mais do que o outro. E aqui está o ponto alto da mensagem dessa parábola. A ênfase está em não tendo nenhum dos 2 como pagar. Um devia muito e o outro devia pouco. Não tendo nenhum dos 2 como pagar. Pergunto hoje, nesse culto das 6, que está sendo transmitido e ninguém vai ver. Quem aqui cresceu, nasceu na igreja? Nasceu em berço cristão. Quem aqui nasceu? Levanta a mão, vamos ver. Nasceu em berço cristão. Desde pequeno, seus pais abençoaram a sua vida, ensinaram a Bíblia, ensinaram sobre Jesus, você cresceu sabendo quem era Deus, eventualmente teve experiências religiosas, espirituais, místicas, foi batizado no Espírito Santo, sentiu a presença de Deus. Que bênção, vocês são afortunados. Mas uma coisa, a Bíblia fala a respeito de vocês. Vocês são pecadores. Pecadores, é assim que a Bíblia te chama.
Agora eu quero perguntar o outro grupo de pessoas que não nasceram na igreja. Viveram essa vida maluca, vida doida, deu PT em festa, viveu nas trevas, densas trevas. Quem não conhecia Jesus e só se entregou para Jesus depois? Levanta a mão, deixa eu ver vocês. Degradação moral, loucura, trevas, escuridão. Eu só estou pegando no pé de vocês, gente. É só brincadeira. Ok. Agora você veio para Jesus. Talvez não tenha começado bem, mas está terminando bem. Uma coisa, a Bíblia fala a respeito de vocês levantaram a mão. São pecadores. Então eu até posso, como homem, julgar e dizer: aqueles que cresceram na igreja uma vida inteira e não se desviaram, devem menos do que aqueles que viveram uma vida maluca. É por isso que quando a gente batiza o povo, alguns que a gente conhece a vidinha, a gente deixa mais uns minutos lá embaixo. E eu posso até achar que um deve mais do que o outro. Mas a Bíblia deixa claro e coloca em pé de igualdade, dizendo que existe algo em comum daqueles que devem mais com aqueles que devem menos. Ambos não têm como pagar. Ambos não têm como pagar. Não sou eu que digo isso. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Foi de graça. Ninguém aqui tinha como pagar. Ninguém aqui tinha condições de dizer: eu me mantive santo e por isso eu sou salvo. Não vem de nós. É a graça mediante a fé. Vem de Deus. E que bom estarmos no culto das 18 horas agora, com uma transmissão online para a nossa igreja, para declarar diante da minha incapacidade de pagar e da sua incapacidade de pagar, louvar o nome daquele que pegou minha dívida, riscou, rasgou e disse: agora você tem uma nova vida e vida em abundância. Tem essa história que eu li de um livro. Minha mãe tinha esse livro na cabeceira. Eu li muito antes de entrar no seminário e me impactou profundamente. O título do livro é A Cruz e o Punhal. Quem lembra desse livro? A Cruz e o Punhal. A história de um líder de gangue chamado Nick Cruz e de um pastor, na época novo, chamado David Wilkerson. David Wilkerson, um general da fé, um homem extraordinário. Ele plantou e fundou aquilo que nós conhecemos no Brasil como Desafio Jovem. É o maior movimento. Desafio Jovem são fazendas direcionadas para tratar jovens dependentes químicos. É o maior movimento cristão para libertação de dependência química do mundo. Esse homem deixou um legado para a humanidade, David Wilkerson. Mas no início do seu ministério, ele conta no livro que Deus o levou para Nova York. Ele morava no interior, foi para Nova York para pregar o evangelho. Lá ele plantou uma igreja que está até hoje lá, Times Square Church. Se você for a Nova York, visita essa igreja, Times Square Church. E ele foi pregar para as gangues de Nova York, que era um problema naquela época. E no livro ele conta que entrou nessa gangue liderada por Nick Cruz, a gangue dos Mau Mau. Ele entra nesse porão onde está reunido ele e toda a sua gangue e começa a pregar para Nick. Nick diz que o coração dele se inflamou de raiva e ele disse: eu vou matar esse pregador, tudo que ele está dizendo é mentira. Então num dado momento ele se levanta e dá um soco no pregador. Ele caiu no chão, levantou e respondeu assim: Nick, se você me cortasse em 1000 pedaços, cada um desses pedaços continuaria te amando intensamente. Ele disse que sentiu mais raiva. Mas quando ele olhou para o lado, o braço direito dele, o homem mais sanguinário que ele conhecia, o homem mais violento, o homem mais desalmado que ele conhecia, durão, nunca tinha visto chorar, se ajoelhou e em prantos levantou as mãos e disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ele disse que naquele dia ele foi tão impactado que no final daquela noite ele se ajoelhou, derramou sua vida a Jesus. E Nick Cruz foi reconhecido como o maior evangelista urbano da história dos Estados Unidos. E ele tem essa frase que embasa aquilo que eu quero dizer hoje. Ele diz: eu amei Jesus intensamente. Porque ele me perdoou intensamente. Eu amei a Jesus com todas as minhas forças. Porque ele não mediu esforços para me amar.
verdadeiro amor surge de corações que sabem que não tem como pagar a sua dívida. Número 2, para terminar. O verdadeiro amor surge do coração que sabe o quanto foi perdoado. O verdadeiro amor surge de um coração que sabe o quanto foi perdoado. Versículo 42. Simão, não tendo nenhum dos dois como pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Olha que coisa linda. Ninguém tinha como pagar, ele perdoou e eles não devem mais nada. Qual deles amou mais depois disso? Então Simão sabiamente respondeu, e provavelmente num tom irônico, e disse: olha, me parece até óbvio, aquele que devia mais, esse amou mais. Jesus disse: exato, você entendeu o ponto, aquele que recebeu mais perdão. Então o texto do versículo 44 diz que Jesus vira para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Esse parece ser o ponto alto dessa história. Jesus está num lugar cheio de gente importante, cheio de gente com dúvidas, querendo pegar ele em algum tipo de armadilha. A alta sociedade reunida. Ele vira as costas para todo mundo, olha para uma mulher da cidade, excluída, uma penetra, ninguém queria aquela mulher ali. E ele diz: olha para essa mulher. Quando ele diz olha para essa mulher, ele está dizendo: Simão, você está vendo só o estereótipo, o rótulo exterior, mas olha o que eu estou vendo, é um convite para nós. Olha o seu coração. Desde que eu entrei aqui, você não me deu água para lavar os meus pés, coisa que era costume naquela época, que eles andavam de sandália, os pés sujos. Era normal chamar um servo para lavar os pés. Você não me deu água, mas ela derramou lágrimas nos meus pés e secou com o seu cabelo. Eu entrei aqui, você não me cumprimentou com ósculo santo, algo que também era uma tradição naquele lugar, em sinal de respeito a um rabino. Ele deveria receber e beijar a sua mão, mas você não fez isso. Mas desde que ela chegou, ela não para de beijar os meus pés. E uma terceira coisa, eu entrei aqui, você não derramou óleo sobre a minha cabeça, não me deu, o que era também um costume naquela cultura, mas ela derramou o perfume mais caro sobre mim. Em outras palavras, Simão, você está só assistindo e ela está se entregando. E aí Jesus solta a pérola que mudou tudo para aquela mulher, mudou tudo para aqueles ouvintes e tem mudado tudo para todo crente nesses últimos 2000 anos que lê e tem acesso a esse texto. Ele diz o seguinte: Simão, olha para essa mulher, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Você não entendeu nada, você perdeu a melhor parte. Eu cresci na igreja. Em um dado momento virei as costas para a vontade de Deus na minha vida e fiz a minha vontade. Festa de final de ano da minha escola, e eu fui. Gente, escola estadual faz festa em lugar podre, ruim. E essa festa era no Le Club. Alguém conhece o Le Club? Os mais velhos conhecem? Deus te abençoe, irmão. Um calor danado, não tinha ar-condicionado. Já era o meio. Eu já estava mais para lá do que para cá. Não tinha mais consciência clara de tudo que estava acontecendo. E no meio daquele calor eu estava dançando. Irmão, se tem uma coisa ridícula para você assistir, é eu dançando. E no meio daquele momento, num lugar que eu não deveria estar, distante do Senhor, eu ouvi essa voz, que eu não me esqueço até hoje. Eu já contei 4 vezes aqui hoje. Eu já contei centenas de vezes, você já conhece essa história. Mas aquele dia mudou tudo para mim. Então essa voz disse assim para mim: não foi para isso que eu te criei. Parece que imediatamente eu retomei minha consciência e sobriedade. E eu virei para esse meu amigo que estava dançando na minha frente, era um crente desviado também, e falei: Jean, eu acho que Deus acabou de falar comigo. E o Jean falou uma das palavras mais sábias para mim até aquele momento. Ele disse: não viaja, Deus não entra nesse lugar. Na época eu não sabia, mas mais tarde coisas aconteceram naquela festa que me levaram a crer que Deus tinha falado comigo dentro. Hoje eu sei que Ele entra no mais profundo abismo, e no lugar mais alto, no lugar mais terrível, Ele entra para encontrar você.
No outro dia de manhã eu corri para o culto, era um sábado, no outro dia eu corri para o culto. Na hora do louvor meu coração tremia, porque na minha igreja eles faziam um apelo. Eu estava só pela hora do apelo que ia lá na frente, me ajoelhar, entregar minha vida para Jesus e chorar. E no louvor eu chorava, meu coração queimava, veio o pregador, ele começou a pregar e tudo que ele pregava parecia que era para mim. E foi um daqueles dias, não sei se já aconteceu com você, que o cara está pregando, o pastor está pregando e você tem vontade de subir lá e dar um abraço nele, dar um beijo nele. Ele falou, estou amando tudo que tu está dizendo, eu queria dar um abraço nele. Aí quando ele fez o apelo, se você quer consertar com Jesus, vem pra cá, eu desci correndo, eu estava na galeria. E quando eu fui pelo caminho, todo mundo começou a me olhar, porque eu nasci naquela igreja e todo mundo sabia a minha vida, não porque eu tinha contado, mas porque a minha mãe tinha pedido oração por mim, e as mães fazem fofoca em forma de pedido de oração, e ela contou toda a minha vida. Olha, amor, está fazendo isso, está fazendo isso, está fazendo isso, mas orem, não contem pra ninguém, orem. Toda a igreja sabia. Quando eu caminhava, elas começaram a falar, isso aí. Eu me ajoelhei lá na frente, o pregador enfiou a mão na minha cabeça e várias vezes ele repetiu, teus pecados estão perdoados, teus pecados estão perdoados, teus pecados estão perdoados. E eu sabia que os meus pecados estavam perdoados, porque eu cresci na igreja. Eu sabia que naquele exato momento, a dizer sim para Jesus, o seu sangue me cobriria, lavaria as minhas vestes, elas ficariam mais alvas do que a neve. Eu já sabia disso. Então eu me levantei, e quando eu me levantei, a coisa mais impressionante que poderia ter acontecido na minha história cristã aconteceu nesse dia e mudou tudo na minha vida para sempre. Porque eu sabia que eu estava perdoado, mas quando eu levantei, eu senti que eu estava perdoado. Eu senti um alívio. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Eu não pareço um louco contando isso. Eu senti uma coisa esvair de mim. Eu falei, estou livre, acabou tudo. Eu estou livre, eu fui perdoado, eu senti a pureza em mim de novo. E a única coisa que eu desejava é viver a minha vida por um amor que vale a pena. E eu comecei a fazer planos, não porque a igreja me obrigou, não porque Jesus estava me obrigando, mas porque agora eu queria devolver aquele amor incomparável que eu tinha recebido. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Eu quero honrar o teu nome. Quem muito foi perdoado, muito ama. Essa mulher que já tinha sido olhada muitas vezes com todo tipo de olhar impuro, agora está sendo olhada com olhos de amor. Jesus está olhando para ela e diz, filha, eu vi o teu coração. E eu sei tudo que você passou. E eu sei das suas decisões ruins. Mas os teus pecados foram perdoados. Levanta e toca a tua vida, porque eu tenho algo novo para você. O verdadeiro amor surge no coração que sabe que foi muito perdoado. A conclusão dessa história é que nós temos dois personagens principais. Simão, que convidou Jesus para sua casa, mas não deu liberdade para ele. A mulher da cidade, que não tinha sido convidada e entregou tudo que ela tinha para Jesus. Simão observa Jesus. A mulher adora Jesus. Simão julga Jesus. A mulher entrega tudo para Jesus, se derrama. Simão guarda o que tem. A mulher entrega tudo que ela tem. Simão discute teologia e a mulher vive a teologia. Versículo 50 diz, então eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e é por isso que ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. De quem você acha que ele está falando ali? A pessoa que foi pouco perdoada demonstra pouco amor. De Simão, certamente. Nós temos hoje aqui nessa noite dois grupos distintos. De um lado, pessoas que convidaram Jesus para entrar na sua casa, mas não deram total liberdade, não entregaram tudo. Do outro lado, nós temos aqueles que até começaram mal, sabem quem são, mas tiveram a coragem e a ousadia de entregar tudo aos pés de Jesus. A minha pergunta é, de que lado você vai escolher ficar? No time do Simão ou no time da mulher da cidade? Eu quero dizer isso para você. Essa história não é sobre uma mulher da cidade, é sobre a minha história, é sobre a sua história. Vamos ficar de pé e terminar orando. Os que convidam Jesus e não entregam nada, ou os que se ajoelham e entregam tudo.
Ou você convida Jesus e não entrega nada, ou você se ajoelha diante dele e entrega tudo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e lembrar de onde o Senhor Jesus te tirou e onde você estaria sem a presença dele. Eu quero te convidar a pensar e lembrar onde você estava no dia que ele te encontrou e capturou o seu coração. Eu quero te convidar a pensar nas vezes em que você falhou, achou que seria castigado, mas quando veio até Jesus, o que você recebeu foi perdão e amor. Talvez você esteja aqui como aquela mulher, rotulado, moralmente quebrado, espiritualmente desanimado. Mas eu quero te dizer que a frase de Jesus está ecoando hoje: teus pecados foram perdoados, tua fé te salvou. Feche seus olhos, e se em algum momento dessa mensagem o Espírito Santo falou com você, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração para orar sobre a sua vida. Ao colocar a mão no seu coração, você está dizendo: Senhor Jesus, eu rendo completamente minha vida a Ti. Senhor Jesus, talvez eu tenha te convidado para entrar na minha casa, mas não tenha entregue tudo. Me ajuda a entregar tudo ainda hoje. Ou então você diga: Senhor Jesus, eu sou como aquela mulher, eu me ajoelho aos teus pés e eu te entrego tudo. Feche seus olhos, eu vou orar pela sua vida. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa história, Senhor. Obrigado porque a mulher da cidade é um símbolo da nossa vida, da minha vida e da vida dos meus irmãos. Todos nós não tínhamos sido convidados para essa festa. Todos nós estávamos rotulados nas nossas densas trevas, mas em algum momento o teu olhar nos capturou, e quando fomos até Ti foi uma resposta ao teu amor que nos alcançou primeiro. Eu oro por cada um aqui, por uma vida de profundidade no relacionamento contigo. Quebra o rótulo, quebra as cadeias, desfaz as mentiras, quebra toda a resistência no entendimento e no intelecto agora. Eu oro para que o teu Espírito encha cada coração, queime de dentro para fora, eliminando tudo aquilo que impede o teu completo fluir nas suas vidas, e que em nome de Jesus cada um de nós possa viver para a tua glória. É o que eu oro crendo em nome de Jesus. Amém, amém. E toda a igreja comigo diga amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Eu vou convidar você para virar para a pessoa que está do seu lado, dar um abraço nela e dizer para ela: eu vou viver por um amor que vale a pena. Diga isso: eu vou viver por um amor que vale a pena. Eu vou viver por Jesus. Pode esperar, você ainda vai ver muita coisa que Ele vai fazer na minha vida. Eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês por 2 minutos, e peço que só por 2 minutos ninguém saia do seu lugar, para não atrapalhar esse momento. Eu vou fazer uma última oração, e nessa oração eu quero dar a oportunidade de você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Eu vou contar até 3. Se você quer que eu coloque o seu nome nessa oração, no 3 você levanta a sua mão bem alto. Ao levantar a sua mão você está dizendo: Maurício, põe meu nome nessa oração, porque a partir de hoje eu quero entregar minha vida completamente para Jesus. Ou você que entrou pela primeira vez, ou você que já está vindo há algum tempo e ainda não tomou essa decisão, ou até mesmo você que já foi da igreja e sente que hoje é o dia de voltar para a casa do Pai. Vou contar até 3. Se você deseja que eu ponha o seu nome nessa oração, levante a sua mão no 3 bem alto. Eu vou pedir a igreja toda para baixar a cabeça e fechar os olhos. A igreja está orando porque cadeias estão sendo quebradas, e você que vai tomar essa decisão talvez esteja tímido ou envergonhado, mas saiba, não tem ninguém te olhando. É uma decisão individual, é só você e Deus. O próprio Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração, e se você abrir, Ele vai entrar. E se Ele entrar, sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou contar até 3. Se você quer entregar sua vida para Jesus, no 3, levante o mais alto que puder e o mais rápido que conseguir. Comigo. 1, Jesus está aqui. 2, Ele tem um plano para a sua vida. 3, levante a sua mão onde você está. Aqui tem uma mão, outra mão aqui, outra mão aqui, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão lá atrás, outra mão, 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 outra mão lá atrás, outra mão lá atrás.
Lá em cima, deixa eu ver, faz assim pra mim. Acena pra mim, outra mão, outra mão. Outra mão. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Se você viu alguém levantar a mão, dá um abraço nessa pessoa. Diga pra ela, seja bem-vinda à família de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Nunca mais mesmo. Jesus é tão bom. Quem muito é perdoado, muito ama. Eu vou convidar você que levantou sua mão para repetir comigo uma oração. É a oração de confissão. E eu vou convidar a igreja toda para repetir comigo. Pode ser, igreja? Vocês me dão um minutinho para repetir a oração? Eu oro, vocês repetem comigo. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, por essa palavra. A mulher da cidade é a minha história. Por isso hoje eu tomo uma decisão. Assim como ela, eu deixo para trás minha velha vida, meus pecados, e entrego tudo o que eu tenho para ti. Por isso eu declaro diante da igreja de Deus que a partir de hoje, Jesus, tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém e amém. Você que levantou a sua mão, nós temos um presente para entregar para você agora, nesse exato momento. Você vai olhar voluntários com lanternas acesas ali nas laterais, lá em cima também, nos camarotes. Se você levantou a sua mão, eu te convido para sair do seu lugar imediatamente, em direção às lanternas, porque lá no hall nós vamos te entregar agora um presente muito especial que vai marcar esse dia e mostrar os seus próximos passos com Jesus. Saia do seu lugar, não vá sozinho, vá acompanhado, não precisa ir sozinho. Vá acompanhado. Se você está com alguém que levantou a mão, acompanhe essa pessoa. Se você viu alguém levantar a mão e não está indo, ofereça-se gentilmente para acompanhá-la até lá, que a partir de hoje sua vida mudou. E eu garanto, nunca mais será a mesma. Para nós que ficamos, Deus está trabalhando nesse estado, Deus está trabalhando nessa cidade. Nós estamos diante dos últimos momentos, assim creio eu, e Deus vai usar a sua vida. Por isso eu encorajo você a viver toda a sua vida pelo único amor que vale a pena: amar a Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga para ela, semana que vem é aniversário da igreja aqui e eu vou pagar o teu jantar. Deus abençoe. Tchau. Que noite incrível, muito bom a gente poder ter vivido esse tempo tão especial e melhor ainda, ter a tua companhia. Eu sei que você foi tocado pelo amor de Jesus, que o Espírito Santo soprou sobre a tua casa, onde você está, e a gente entende que um culto pode mudar uma vida. Você entendeu hoje, de uma forma muito intencional, que Jesus tem um plano para a tua vida, e você acabou de ouvir, Jesus está aqui, 2, Ele tem um plano para a sua vida, e você levantou a sua mão ou entendeu no teu coração de que esse plano de Jesus é para você. Ele quer realmente demonstrar esse amor dele por você. Então não perca tempo. Deixe que essa decisão que você acabou de tomar, ela possa realmente continuar e startar um processo lindo. Você tem que começar uma jornada linda com Jesus. Então, se você disse sim para Jesus, eu quero te inspirar agora a colocar o teu nome nesse chat aqui. Coloca o teu nome e diga assim: eu decidi. Nossa equipe vai entrar em contato com você, vai te inspirar a dar os próximos passos, vai te mostrar o que você pode fazer. A gente quer te conhecer e te conectar a mais ambientes aqui na nossa igreja. Se você está acompanhando o nosso culto online, mas tem condições, consegue, já está aqui participando da igreja presencial, a gente quer te inspirar a dar os passos presenciais. Mas você que está longe, está em outro lugar, não se preocupe, existem caminhos para, mesmo aqui nesse ambiente online, você continuar a tua jornada com Jesus. Mas é muito importante que você coloque o teu nome agora aqui no chat, dizendo: eu decidi. A gente vai entrar em contato contigo e vai te inspirar a dar esses próximos passos, tá bom? Mas talvez eu estou falando agora com alguém que ficou na dúvida, que tentou talvez encontrar desculpas ou pensando que agora não é o momento. Eu quero te dar uma informação: o teu momento é agora. Deus te colocou nessa live, Deus te colocou agora aqui para você tomar a maior decisão da tua vida, que é entregar o coração para Ele. Talvez você já tenha passado pensamentos dos mais terríveis da sua vida. Talvez estava passando aí canais aí no teu YouTube e você encontrou essa live, ou um link que um amigo te mandou, uma amiga
amiga, um casal, amigo que mandou para você, porque ele sabe do momento que você está vivendo e você veio parar aqui, não foi de paraquedas, foi um encontro que Jesus marcou contigo. Então a gente quer orar com você, porque eu tenho certeza que se você tomar essa decisão, aceitar Jesus agora como teu único e suficiente Salvador, uma nova vida começa e uma nova estação na tua vida tem início também. Eu quero orar contigo, posso orar? Pai, obrigado pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está conectado aqui na nossa igreja online. Nós te louvamos, Jesus, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui, Senhor, e poder ouvir da tua palavra. Ouvimos canções, oramos juntos e agora, Senhor, depois dessa palavra tão poderosa, tão viva, nós queremos agora, Pai, entregar a vida de cada um dos meus irmãos que decidiram hoje ter um recomeço com Jesus, serem invadidos por esse amor que transforma vidas, o teu amor, Jesus. Nós te amamos, por isso nós pedimos, invada o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Se há alguma dúvida, Senhor, traga convicções. Se há medo, o Senhor diz a tua palavra que o Jesus entra e ele lança fora todo medo. Por isso nós entregamos, Pai, a nossa vida.